Estamos de volta com Conversas Cruzadas, hoje discutindo os 50 anos do golpe militar no Brasil, que refletiu efetivamente em Santa Catarina também, trazendo visões diferenciadas sobre esse assunto, daqui a pouco com a sua participação também. A gente saiu para o intervalo antes e eu queria que a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais, até vou estender a pergunta para todos da mesa. A advogada Rosângela de Souza falava da questão do perfil dos jovens, que era muito diferente na época do golpe e em relação ao que nós temos hoje. Nós vivenciamos recentemente um episódio um pouco mais distante das manifestações sociais, isso aqui em Florianópolis e em outras partes do Brasil também, não envolvendo exclusivamente jovens, mas tendo também eles em sua grande composição. E, mais recentemente, e especificamente na capital, o episódio da Universidade Federal de Santa Catarina, um conflito entre UFSC, estudantes, polícia, e debateu-se bastante isso. Nós fizemos inclusive um programa e falou-se bastante da questão da relação com a polícia militar. Por conta da ditadura, o militarismo não é bem visto ainda pelos estudantes. Gostaria que a gente pudesse falar um pouquinho mais, com a palavra os nossos convidados, evidentemente, sobre esse perfil dessa nossa juventude. É uma juventude que luta menos, talvez, que consiga menos benefícios para a sociedade em relação ao que nós tínhamos há 50 anos atrás? Bem, eu acho, Felipe Reis, que não é que ela luta menos. Se a gente for olhar, nós temos um processo houve uma luta na década de 60, né? Naquele momento histórico dos estudantes. Você vai ter um salto depois, nos anos 70, de novo, do movimento estudantil, 80. Talvez a gente esteja saltando de novo mais uma década dentro de um processo de relação nas questões que geram uma conflitividade. Hoje tem vários aspectos que geram uma certa projeção dessa conflitividade. Se a gente for ver, é a questão da violência e outra a questão da corrupção. Se a gente verificar, e aí tem alguns trabalhos acadêmicos que estão dizendo assim, que a violência de hoje, ela decorre da impunidade de ontem. Como, de um certo modo, não foi passado a limpo toda aquela impunidade que se desenvolveu dentro da sociedade brasileira, porque jogou para debaixo do tapete, e a anistia, tá, interpretada por alguns, também teria justificado a manutenção dessa impunidade, coisa que não é possível, porque a Corte Interamericana não reconhece a autoanistia, e segundo, essas leis de autoanistia contrariam, tá, esses fundamentos da Corte Interamericana. Essa questão da autoanistia que foi dada aos militares seria então um fator gerador da continuidade dessa impunidade. Porque se não se puniu aqueles que praticaram a violência de ontem, tá, decorre essa violência que e acontece cotidianamente. Todo mundo sabe que continua acontecendo tortura em delegacias de polícia, continua se praticando violências generalizadas. Essa violência é um processo que genera mais violência. E esses entendimentos, assim, hoje é inclusive manifestado pelo Ministério Público Federal, tá? Que diz que essa violência é fator, tá, de geração de mais violência e também de corrupção. Então, se nós temos uma corrupção que se estende na sociedade hoje, também teria reflexo disso. E óbvio que os jovens que estão hoje no Brasil, eles provavelmente estão se sentindo incitados a discutir contra esses dois grandes eixos, ou seja, contra a violência e contra a corrupção. É a forma deles participarem. Por quê? Porque nós vivemos democracia. E como vivemos democracia, vivemos um processo onde essas garantias, para que isso aconteça, potencializam esse exercício como ocorreu muito recentemente. Virgínio. Eu diria, Felipe, que nós estamos passando por uma espécie de momento de um refluxo, não é? Eu não tenho essa convicção, eu tenho um pouco menos de juventude acumulada do que a Derlei, do que a Lelé, do que o Prudente, né? Mas nesse processo de acúmulo de juventude, digamos assim, eu poderia dizer que são processos distintos, são gerações distintas e são causas também distintas. Àquela época, até pelo próprio estado de coisas que estava sendo imposto, que estava sendo impingido, havia um grau maior de concentração, havia, digamos assim, um ponto focal
em comum que convergia toda a juventude a despeito daquilo, né? Se tinha um objetivo muito concreto e muito palpável, que era o acesso às liberdades e o acesso à democracia como um todo, né? Nós temos aí duas gerações, talvez, que são surgidas de um processo de uma democracia mais estabelecida, né? E, de certa forma, não existe mais aquele inimigo, entre aspas, né? Aquele inimigo comum a toda a juventude. Mas, indubitavelmente, quando convocadas, quando convidadas e quando bem instruídas dos pontos, das necessidades, não é, das suas vicissitudes, a juventude, sim, ela sempre tende a resgatar essa sua garra, essa sua gana no intuito de construir e de permanecer sempre ativa e permanecer sempre na luta dos seus objetivos como um todo, não é? Assim foi um pouco mais para trás, mas quando, num outro momento mais próximo, que a democracia, as aberturas, elas se tornaram um pouco mais dúbias, né? Os caras pintados surgiram e vieram à tona e fizeram, talvez, dentro desse processo de reconstrução democrática, talvez o maior levante, né, dentro dessas questões. Recentemente, o levante popular tem demonstrado e tem saído e tem construído, né, os grandes coletivos da juventude, eles tendem a funcionar. Né? É certo que nós temos estamos um pouco mais retraídos, temos um pouco mais desse refluxo, também pela ausência, né, de uma questão mais firme, mas a nossa juventude, ela é conquistadora e é desejosa de todos os seus anseios e de uma construção, e principalmente da necessidade, ela consegue enxergar a necessidade da manutenção desse processo democrático. Derlei. Eu acho que cada geração tem a sua tarefa. Não sou advogado para ficar falando muito, né? A geração do meu avô teve que desmatar, se sustentar, criar os povoados. A geração do meu pai enfrentou a Segunda Guerra. A minha geração teve que responder na época da ditadura militar. Hoje, a geração tem que falar em sustentabilidade, em meio ambiente, em limpeza urbana, em saneamento básico. Eu acho que são momentos diferentes. Eu acredito muito na juventude. E não acho que eles sejam menos combativos do que nós fomos. É que a luta hoje é diferente. No meu tempo, não dava para juntar a luta, a clandestinidade, uma caipirinha. Não dava para juntar luta e prazer. Hoje dá. Então, pelo menos, essa herança nós deixamos para essa juventude de agora, entende? Mas eles respondem bem. Eles respondem bem às tarefas que são chamados. Vamos para mais um intervalo aqui no Conversas Cruzadas. Daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco mais sobre esse assunto. Ouvir a Rosângela ainda também sobre essa temática e outras que surgirão no programa de hoje, que está falando sobre os 50 anos do golpe militar no Brasil. Até já.